Nossas mãos encaixam certo. Peço o anjo que me acompanhe. Em tudo eu vi a voz de minha mãe. Em tudo eu vi a nós. Olá, queridos. Tudo bem? Aqui quem fala é o professor Guilherme, de Matemática da IBIAS. E hoje nós vamos dar sequência às aulas que nós já começamos nas semanas passadas sobre álgebra, sobre o pensamento algébrico. E para nós começarmos essa aula de hoje, eu gostaria de perguntar a vocês se vocês já ouviram esta palavra incógnita. Essa palavra ela é muito importante para a matemática, mas nós utilizamos ela no dia a dia, com o pensamento, sem mencionarmos o seu nome propriamente dito. Para nós começarmos a discutir essa palavra, vamos ver a etimologia desta palavra. Etimologia quer dizer as origens, o seu significado original. Ela vem do latim, uma língua morta, incógnitus, onde o pedacinho in de incógnitus quer dizer não, ou seja, significa uma negação. E o outro pedaço, cognitus, significa conhecer. Então, incógnitus é a negação do conhecimento, ou é negar que eu conheço alguma coisa. Dessa maneira, a gente pode dizer que incógnita, ou que uma incógnita, ou algo que é incógnito, é simplesmente algo que eu não conheço. E na matemática, ela tem uma função mais importante ainda, porque ela vai dizer conceitualmente, ou representar conceitualmente, um valor desconhecido. E nós utilizamos valores, pensamos com valores desconhecidos o tempo inteiro no nosso dia a dia. Olha só, quando nós jogamos Free Fire, não sei se você joga, mas para quem joga, às vezes nós temos que pensar um pouquinho, bem rápido, quantos tiros preciso dar para vencer o meu adversário. Estou trabalhando com valores desconhecidos, que é a quantidade de tiros. Minecraft também. O tempo inteiro trabalhamos com valores desconhecidos. Construções, quanto de tijolo, quanto de cimento, quanto de areia. Isso são valores desconhecidos. Nós trabalhamos com eles também nesse momento. Mesmo numa receita de bolo. Uma receita de bolo que vem para uma pessoa, eu quero fazer para 3 pessoas. Quanto de cada ingrediente eu vou ter que utilizar agora? São valores desconhecidos, são incógnitas. Ou seja, no dia a dia nós pensamos sempre as incógnitas, mas não nos damos conta. E hoje, nessa aula, nós vamos começar a ver melhor como é que nós podemos representar incógnitas na matemática. Agora, na sequência, meus queridos, vocês vão ver um conjunto de exemplos concretos onde nós utilizamos as incógnitas no dia a dia, aplicando a matemática. Para isso, os professores, as professoras Carla, Simone, os professores Carlos e Paulo, vão trazer alguns exemplos para nós pensarmos. Estes exemplos poderão ser bem simples para alguns e mais desafiadores para outros. Então, não se preocupe se em algum momento você achar algo muito fácil ou muito difícil. Se desafie se você quiser. Pense o quanto você pode avançar mais. Algumas coisas foram feitas pensando para o 6º ano, outras para o 7º, outras para o 8º, outras para o 9º. Você já pensou você do 6º ano tentando fazer algo do 9º? Ou então aquelas pessoas do 9º ano que às vezes acham que tem tantas dificuldades que não vale a pena mais continuar estudando? Quem sabe rever algumas coisas do 7º, do 8º, seja um ótimo começo para a gente continuar os nossos estudos. Ok? Fiquem agora com os professores e seus exemplos. Até semana que vem. Abraços! A sós nesse mundo incerto. Peço anjo. Olá, sou Simone, professora auxiliar de Educação Especial, e vou falar nesse vídeo sobre representação de um número desconhecido. Como representar na matemática o desenho abaixo? Temos maçãs e laranjas. É só contar as quantidades de cada um. Temos aqui 4 maçãs e 5 laranjas. E se cada fruta representasse um número?
Digamos que cada maçã representasse 3 e cada laranja representasse 2. Vamos resolver? A maçã é igual a 3. Então, temos aqui 4 maçãs. Podemos representar também 3 mais 3 mais 3 mais 3. Também podemos dizer que são 4 vezes 3. 4 vezes maçãs. Cada maçã é igual a 3. Então, 4 vezes 3, que dá 12. Vamos resolver laranjas. Uma laranja é igual a 2. Temos aqui 5 laranjas. Então, podemos também representar 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. Ou seja, 5 vezes 2. 5 vezes o valor de cada laranja, que é 2. 5 vezes 2, 10. Como descobrir o número que está oculto, que não aparece? Temos aqui 3 mais um ponto de interrogação é igual a 5. Como descobrir o valor desse ponto de interrogação? Vamos lá. Podemos resolver de maneiras diferentes. Podemos contar partindo do 3 até chegarmos ao 5, de 1 em 1. Então, vamos lá. 3 mais 1 dá 4, mais 1 dá 5. Não é mesmo? Temos 3 mais 2 é igual a 5. Nós podemos também usar a operação inversa, que seria o resultado que nós temos, que é 5, menos o número que nós temos, que é o 3. 5 menos 3 igual a 2. Porque na pergunta é, que número somado a 3 que dá igual a 5? Na operação inversa, 5 menos 3 igual a 2. Eu tenho uma tabelinha aqui para vocês de operações inversas. A operação inversa da adição é a subtração. A operação inversa da subtração é a adição. A operação inversa da multiplicação é a divisão. E a operação inversa da divisão é a multiplicação. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar os nossos estudos hoje. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o retângulo, né? Vamos estudar a área dele e também o perímetro. Pessoal, o retângulo é essa figura aqui que é bem conhecida, né? A gente vem estudando bastante o retângulo. O retângulo tem essas seguintes medidas. Nós temos essa medida que é chamada de altura ou largura, essa medida que é chamada de comprimento ou base. Tá? Pessoal, para calcular a área, basta fazer a área, a base, vezes a altura. Né? Essa incógnita A, área, essa incógnita B, base, essa incógnita H, altura. Né? A área igual a base vezes a altura. Pessoal, para calcular, por exemplo, aqui, a área desse retângulo, a base vezes a altura, quem seria a base? 10. Né? E a altura? 5. Então, a área ficaria 10 metros vezes 5 metros. E o que quer dizer? Nós temos ao todo nessa figura 50 metros quadrados. Né? Cada quadradinho desse aqui é 1 metro quadrado. Nessa figura B, está tranquilo, né? Ó, vai ficar... A área vai ficar 20 vezes 6, né? A base que é 20 vezes 6, no caso, vai ser 120 centímetros quadrados. O perímetro agora. Pessoal, o perímetro é bem tranquilo. O perímetro é a soma de todos os lados.
aí a gente escreve essa fórmula para resumir, né? Então vai ficar aqui, o perímetro vai ser o quê? Duas bases, 2 vezes B, mais 2 vezes H. Essa figura, por exemplo, vai ficar o perímetro. O perímetro vai ser o quê? 2 vezes 5, mais 2 vezes 12. 2 vezes 5 nós temos 10, 2 vezes 12, 24. Então, junta agora, 10 mais 24, o perímetro dessa figura é 34 centímetros. Uma aplicação aqui de o contorno retangular, né? Essa figura. Uma fábrica produziu peças com material MDF como modelo abaixo. Quantas peças circulares são usadas para cada bandeja? Pessoal, ó, veja bem aqui o contorno embaixo. Ó. Nessa base aqui, base ou comprimento, nós temos 16, né? Então, desse lado também tem 16. Nessa altura aqui, ó, ou largura, tem 10. Aqui também tem 10. Então, você vai ter, ó, no caso, 2 vezes 16, mais 2 vezes 10. 2 vezes 16 vai ter 32 e 2 vezes 10, 20. No caso aqui, cada camada é 32 mais 20 de cada camada vai ser 52, tá? Como tem 3 camadas, vai ficar 3 vezes 52, no caso 156. Outro exemplo, campo de futebol. Quer que nós calculamos a área e quer que a gente calcule também o perímetro. Então, a área dele vai ser o quê? O comprimento vezes a altura aqui. Né? No caso aqui vai ser 100 vezes 70. Aí nós temos 7.000 metros quadrados. Atenção, falou em área quadrado, tá? Metro quadrado, centímetro quadrado, ou seja, a unidade que você estiver trabalhando aqui. Quilômetro, metro, decâmetro, tudo é quadrado. Falou em área, é quadrado. O perímetro agora, 2 vezes 100 metros, vai ficar, a fórmula do perímetro é essa, 2B mais 2H. No caso aqui vai ficar 2 vezes a base, porque tem 2 vezes 100 mais 2 vezes 70. 2 vezes 100, 200, mais 2 vezes 70, 140. Então, 200 metros mais 140 metros, nós temos 340 metros. Dando sequência ao estudo das regularidades, eu trago aqui para vocês 2 exemplos da nossa vida cotidiana, onde a gente vai identificar essas regularidades e tentar aplicar, matematicamente, formar matematicamente a ideia dessa regularidade, ver como a gente pode transformar uma situação, numa expressão matemática. Trago aqui para vocês o exemplo da parede, uma parede de tijolos, onde em 1 metro quadrado de parede, 1 por 1, nós utilizamos 40 tijolos. Vejam a situação. Para construir, então, 2 metros quadrados de parede, nós temos 40 tijolos, que é o número que eu preciso para construir 1 metro, vezes 2, 80 tijolos. 3 metros quadrados de paredes, vai ser 40 vezes 3 metros quadrados, 120 tijolos. 4 metros quadrados vai ser 4 vezes 40, 160. Então, para qualquer metragem, a gente conclui que eu pego o número de tijolos, 40, e multiplico pela medida que eu estou necessitando. Portanto, esse x eu substituí pelo valor numérico. Então, se eu quero 6 metros quadrados de paredes, no lugar do x, eu vou colocar o 6. Se eu quero 7, eu vou colocar o 7. Se eu quero 8, eu coloco o 8. Quer dizer, esse x, ele pode assumir qualquer valor. Então, eu transformei uma situação do cotidiano numa expressão matemática, em que eu utilizei uma letra para representar um valor numérico. Nessa outra situação, eu trago para vocês o cálculo da quantidade de massa que a gente usa na construção.
a medida 3:1, ou seja, 3 partes de areia e uma parte de cimento. Eu estou utilizando um balde como referência. Então, para uma medida de massa, né, eu tenho 3 baldes de cimento, e 3 baldes de areia e um balde de cimento. Para 2 medidas de massa, né, eu tenho 2, né, vou fazer o 2, ou 2 medidas, 2 vezes 3, porque são 3 baldes de areia, mais 2 vezes 1, que é um balde de cimento. Então, vou ter 6 baldes de cimento, 6 baldes de areia e 2 baldes de cimento. Aqui eu tenho para 3 medidas, né? São 3 partes de areia e uma de cimento, vai ser 3 vezes 3, mais 3 vezes 1. Né? Vou ter 9 baldes de areia e 3 baldes de cimento. Para 4 medidas, o mesmo cálculo. 4 vezes 3, que são 3 partes de areia, mais 4 vezes 1, que é uma parte de cimento. Então, são 12 baldes de cimento, são 12 baldes de areia e 4 baldes de cimento. Então, a gente pode concluir que para qualquer quantidade de massa, eu vou colocar, né? Vou ter a expressão 3 areia mais 1 cimento. Eu formei uma expressão. Eu expressei matematicamente uma regularidade. Espero que vocês tenham compreendido, né? Em que aqui, ó, né, a letra, ela ocupa o lugar de um número. Por quê? Porque eu posso variar, né, a quantidade que eu preciso, mas eu vou manter, né, constante essa regularidade, vai aparecer, né, nessa expressão. Então, eu espero que tenha ficado bem claro. Bons estudos! Olá, queridos alunos, aqui é a professora Carla e eu vou trazer mais um exemplo para vocês. Agora, nós vamos ver uma situação-problema sobre o nosso consumo em casa. Tá joia? Vamos lá? Então, vamos ver esse exemplo. Comecei em um novo emprego e preciso organizar meus gastos básicos de casa para verificar se o que vou ganhar é suficiente para o meu sustento. Alguns gastos são fixos e outros dependem do consumo, ou seja, são variáveis. Vamos observar essa tabela. Perceba que na primeira coluna nós temos os tipos de gastos básicos que se tem numa casa. E na segunda coluna nós temos os valores destes gastos básicos. Então, o primeiro, que é o aluguel, é um valor, nesse exemplo, de R$500 mensais. O segundo gasto é a água, que tem uma tarifa de R$ 4,52 por metro cúbico. Isso se a gente consumir até 10 metros cúbicos por mês. Se passar disso, a tarifa é mais alta. Depois, nós temos o gasto com a luz, com a energia elétrica, né? Que hoje a tarifa que se paga é 56 centavos por quilowatt-hora. Só que, claro, se a gente consumir até o que uma residência normal consome em 150 kWh. Se passar de 150 kWh, a gente vai pagar uma tarifa mais alta. E ainda o valor da cesta básica hoje em Florianópolis, que é a segunda cesta básica mais cara do Brasil. 13 produtos custam R$530. Analisando cada tipo de gasto, a gente pode perceber que o aluguel ele é um valor fixo. Não tem como a gente controlar, economizar, diminuir o gasto com o aluguel, a não ser que a gente mude de casa ou negocie com um proprietário. Então, o aluguel é considerado um gasto fixo da nossa casa. Já a água e a luz, né, a energia elétrica e a água consumida, a gente pode economizar. Não gastar quantidades acima do que é o máximo para pagar essas tarifas mínimas de valores. Então, na água, nós vamos pagar R$ 4,52 por cada metro cúbico e na luz, R$ 0,56 por cada quilowatt. Só que a gente não sabe quanto vai gastar no mês. A gente só sabe que vai depender da nossa economia, da gente controlar esse consumo.
Nós temos também a cesta básica. A cesta básica com 13 produtos provavelmente não vai durar o mês inteiro. Vai se precisar mais de uma. Agora, quantas vai se precisar? Isso vai depender do nosso consumo, da nossa economia ou do nosso gasto. Por isso que também a cesta básica é um valor variável. Os valores variáveis dessa situação, a gente pode representar por uma letra, né? Uma letra que pode variar. Então, conforme o consumo que eu tenho na minha casa, essa letra vai ter um valor diferente. Por isso que ela é uma variável, né? Então, se eu consumir 8 metros cúbicos de água e eu chamar a variável que representa a água de X, o meu X vai valer 8. Se eu consumir 4 metros cúbicos, o meu X vai valer 4. Então, conforme o meu consumo, o X terá um valor diferente. Mesma coisa se eu fizer isso com a luz. Se eu fixar que a variável, né, energia elétrica, ela vai ser representada pela letra Y, né, esse valor varia conforme o meu consumo. Se eu consumir 100 kW, o meu Y vale 100. Se eu consumir 200 kW, o meu Y vale 200. Só que aí eu vou ter um problema, porque eu não pago mais aquela taxa mínima que eu tinha indicado. E na cesta básica, eu posso dar outra letra qualquer. Eu vou representar aqui nessa situação como Z. Então, cada cesta básica consumida vai fazer variar o meu valor de Z. Se eu consumir uma, o meu Z vale 1. Se eu consumir 3, o meu Z vai valer 3. Então, estabeleci letras para as variáveis. O aluguel precisa de uma letra? Não, porque ele é fixo. Ele vai ser sempre os R$500, ou seja, ele não é uma variável. A partir dessa situação, né, eu tendo aluguel fixo, a água sendo representada pelo X, a luz sendo representada pelo Y e a cesta básica sendo representada pelo Z, e eu conhecendo as tarifas e os valores, né, dessas da unidade dessa variável, eu consigo então representar essa situação, o custo de gastos básicos da minha casa, como uma expressão algébrica, em que eu vou ter o 500, que é o valor fixo do meu aluguel, somado com 4,52 centavos vezes o X, que é a quantidade de metros cúbicos, mais os 0,56 centavos vezes o Y, que é a quantidade de energia elétrica que eu vir a consumir, mais os 530, que é o valor da cesta básica, vezes Z, que é a quantidade de cestas básicas consumidas. Perceba que o custo de gastos básicos da minha casa, ele também é uma variável. Por quê? Porque ele pode mudar conforme esse meu consumo, ou seja, o meu gasto total na minha casa pode mudar. Então, o que a gente precisa saber? Qual é o nosso salário vai indicar qual é o valor máximo que a gente poderia ter nesses gastos para não ultrapassar quanto eu ganho. Que me acompanha, e em tudo eu vi a voz. Então, pessoal, viram todos esses exemplos? Agora, o que nós vamos fazer essa semana como atividade é justamente disponibilizar para vocês um formulário com questões que trazem situações diversas para que vocês tentem fazer representação algébrica, como a gente fez aí nesses exemplos, nas discussões, né, que o professor Guilherme também trouxe. Dessa maneira, a gente vai conseguir compreender o que cada um de vocês está entendendo. Então, a ideia é que vocês tentem montar essas representações com incógnitas, com variáveis, né, conforme o problema que for colocado lá. Importante que vocês consigam nos mostrar o que conseguem fazer. E se de maneira alguma vocês souberem como faz, indiquem para nós.
Existem algumas questões que são mais complexas, né? Que a gente sabe que os estudantes do 9º ano vão ter mais facilidade. E existem questões que são mais simples, que os alunos do 6º ano, né, teriam mais facilidade. De qualquer maneira, vocês vão tentar fazer todas as questões que são colocadas lá. São 5 questões. E nós vamos conseguir perceber até onde cada um de vocês conseguiu avançar. Isso vai nos ajudar a pensar nas próximas, né, atividades que a gente vai trazer, nas próximas aulas, nas próximas explicações. O importante é o aluno tentar fazer essa representação desta regularidade, né, que a gente pode observar dentro de situações reais ou problemas matemáticos que é possível fazer uma representação algébrica, usando desenhos, usando símbolos, usando letras, né? Que é esse pensamento algébrico genérico, que aquela letra, aquele símbolo, aquele desenho representa um valor desconhecido ou um valor qualquer, né? No caso das variáveis, ele pode, uma mesma letra, ter vários valores diferentes, conforme o que a situação manda, tá bom? Então, se vocês resolverem no formulário, vai ter um espaço lá para escrever sua resposta, né? Ou enviar suas dúvidas sobre aquela questão também, porque a gente também pode nos indicar isso, o que vocês estão com dúvida para resolver. Se caso for mais fácil, vocês podem acessar também os textos que estão em espanhol e português, que tem as questões também, além do formulário, e ainda, né, vocês podem resolver no caderno, né, e aí tiram fotos do caderno e nos mandam, ou podem fazer um vídeo nos explicando as questões resolvidas, ou podem fazer um áudio nos explicando as questões resolvidas, ou no formulário, como eu já tinha colocado, tá bom? Importante é que vocês nos enviem esses materiais. Quem for fazer por áudio, por vídeo e por fotos, pode estar enviando também pelo WhatsApp, né? O meu WhatsApp, da professora Carla, que vocês já tiveram nas aulas anteriores ali o número disponibilizado. Se alguém não lembrar, vocês encontram lá no texto, tá? Lá também tem. E no formulário também, tá joia? Então, espero que vocês tenham gostado do encontro de hoje e que nos enviem logo as suas questões, tá bom? Grande beijo. Onde for, em tudo eu vi a voz de minha mãe, em tudo eu vi a nós.